Luan Azevedo, boa tarde amigo ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Estamos chegando para fazer esse análise político aqui no programa Fala Turma com Luan Azevedo. Luan, eu quero saber o seguinte, você me trouxe a novidade agora dessa pesquisa com Roberto Requião aparecendo... Não, você tá de brincadeira. E diz ainda que o Roberto Requião aparece numa posição aí que... Você tá certo disso? Verdade. Saiu os números da Quest ontem, é uma pesquisa bem recente aí, foi divulgada ontem. A Quest, para quem não sabe, é uma pesquisa do professor Fernando, que é de Brasília. Né, ele tem um trabalho aqui, na verdade ele começou aqui no Paraná, daí foi para Brasília, etc e tudo mais. Mas dentro dos cenários das pesquisas que se tem... Essa Quest não é de Foz do Iguaçu, Moarama, Paraná? O rapaz é daqui, assim. O rapaz é daqui, só que hoje ele fica mais em São Paulo e em Brasília, né? Tá. E dentro da pesquisa, que é a famosa, o nome do instituto é Genial Quest, divulga as intenções de voto para o estado do Paraná e divulga a aprovação do governador Ratinho Júnior, que eu pessoalmente acredito que esteja bem alto dentro desse cenário. Mas vamos para os números aqui. Ó. Saiu a reportagem divulgada nessa quinta-feira, ou seja, ontem, dia 12, com o cenário eleitoral para o governo do estado do Paraná. De acordo com o levantamento, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, lidera a corrida com 23% das intenções de voto. Ou seja, o nome disparado aí. E vamos lembrar, essa pesquisa é uma pesquisa, como é que fala? Que a pessoa pergunta, não é induzida, é induzida, né? É induzida. Apresenta uns nomes, né? Você votaria em Sérgio Moro, Roberto Requião, Rafael Greca, Alexandre Cury... Isso aí. Essa é um cenário estimulado, né? É o cenário que está aparecendo. E nesse cenário estimulado, que é onde teve 1.100 entrevistados, do dia 4 ao dia 9, o senador Sérgio Moro fica com 23%. E agora a grande surpresa, sem partido, o senador Roberto Requião tem 16% nessa pesquisa para o governo do estado do Paraná em 26. Ou seja... Só falta você me dizer que Jaime Lerner também está na pesquisa. Olha, o Jaime não tá, mas tem uma pessoa que eu pessoalmente, daí uma opinião pessoal... Beto Richa tá aí? Tá, o governador Beto Richa tá com 10 pontos. 10? Mas, tá com 10 pontos percentuais, né? Dentro da margem de erro, acredito... E o Alexandre? O Alexandre não... Você sabe que lá em Brasília tem o Xandão, e aqui tem o Xandinho, né? Que é o Alexandre Cury. Você sabe que nessa pesquisa o futuro presidente da Assembleia não foi colocado na pesquisa. Não? Não, essa pesquisa só... A Cristina Grêmio? Também não. Essa pesquisa só foi feito um cenário estimulado entre o Rafael Greca, que tem 12% na pesquisa, o ex-governador Beto Richa, que tem 10%, e a ex-governadora Cida Borghetti, que tem 5%. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Quantos votos válidos nós temos hoje no estado do Paraná? Não faço ideia quantos votos tem. Vamos colocar aí 8 milhões? Tem 12 milhões de habitantes? Vamos colocar 8 milhões. Tá. Quantos votos Rafael Greca fez para a reeleição de Curitiba? Não lembro também. Ele fez mais 59%. 700 e poucos mil. 700 e poucos mil. Se você pegar aí 12%, dá 800, 900 mil votos que ele teria. Tá na média dele. Ele não passa disso. Eu quero ver lá em Guaraniaçu o povo conhecer Rafael Greca. Eu quero ver o povo lá em Matelândia, Manfrinópolis. Eu quero conhecer ele lá em Pranchita. E talvez seja por isso que o governador Requião tem 16% nessa pesquisa, né? Porque ele é mais conhecido do que Arroz de terceiro. O homem é muito conhecido. Então, e daí, mas tem uma questão que nesse cenário estimulado da Quest que é muito bacana, que é 7% de indecisos, a média de um número de indecisos alta em comparação às outras pesquisas. 7% só? 7%. Perto do que foram as eleições agora
votos brancos nulos e tinha 30% indecisos. Mas o número bacana, né? Um número surpreendente. Entre brancos nulos e não iria votar, 28% dos paranaenses na pesquisa Quest, entre 1.100 entrevistados, disseram que não iriam votar se o cenário fosse Sérgio Moro, Requião, Greca, Beto Richa e Cida Borghetti. Ou seja, quase 30% do povo paranaense. Se colocar os indecisos também dá 37%, 35%, mas é uma votação proporcionalmente 35% é um montante significativo no estado do Paraná que não quer nem saber desses indicados pela pesquisa Quest. Lua, Sérgio Moro, para mim, hoje, no estado, ele é um falido politicamente. Ele é um falido politicamente pelo simples fato, né, que de 10 prefeitos que ele lançou aqui no interior agora, nessas eleições de 2024, ele houve um problema sério que ele só conseguiu eleger um prefeito. Dos 10, que foi de Ponta Grossa. E o rapaz de Apucarana também. E o rapaz de Apucarana, 2. Mas é que o Rodolfo também não era... Não é que o de Apucarana não era tanto dele. Não era mais... É que o Rodolfo tinha a própria trajetória, já tinha sido candidato a prefeito. Mas a de Ponta Grossa é a única do Sérgio Moro. Aí nós vamos para Roberto Requião, de Melo e Silva. Certo. Roberto Requião de Melo e Silva, 3 vezes governador, prefeito de Curitiba, deputado, senador, o maior colecionador de cargos eletivos aqui no estado do Paraná. Ninguém bate ele com 3 vezes governador. Agora, a pergunta, vamos fazer uma análise clínico, político, né? Roberto Requião sempre foi, né, um grande concorrente nas eleições estaduais. Sim. Roberto Requião, se eu não me engano, pro governo do estado, qual que foi a última que ele perdeu? 14? Não, 14, agora 22. 14 não, porque 14 ele era senador. Ficou sem cargo em 22, né? Ele ficou sem cargo em 22, mas ele não saiu candidato ao governo, ou saiu? Não, pelo PT ainda. Pelo PT. Para ajudar o Lula. E daí depois ele foi esquecido e abandonado pelo PT. Segundo ele foi... Como é que ele deu uma entrevista que ele disse que ele não foi escanteado, ele foi negligenciado do processo político. Agora, você veja só, ele escolhe o PT, mas será que Roberto Requião, se fosse candidato pelo MDB de guerra, se ele tivesse sido candidato pelo PSDB, se ele tem outros tantos partidos, PSD e tal, qualquer outro partido que não lembrasse tanto a esquerda? Porque no Paraná, aqui no Sul, infelizmente... Se ele fosse candidato pelo Mobiliza, que ele foi candidato a prefeito agora... Teria feito muito mais voto, né, do que ele fez como está no PT. Eu acredito o seguinte, que hoje o Roberto Requião, ele não ganharia para o governo do estado. Não ganharia. Certo. Tá. Ele é muito forte no interior, só que ele ganharia talvez numa possível chapa com segundo nome forte. Aí talvez ele tivesse chance. Sérgio Moro hoje, quem que se arriscaria a ser vice de Sérgio Moro? E aí, Cida Borghetti? Eu acho que não. Flávia Franschini? Também não. Felipe Franschini? Também não. Fernando Franschini? Eu acho que a mulher dele vai ser vice dele. Daí tem que ter muita coragem. Mas ela vai largar lá o... Mas ela foi candidata a vice do Ney aqui, né? Tá, ela terminou aqui, vamos falar dessa lei. Ela terminou aqui a eleição, ela perdeu, daí o que ela fez da vida dela? Perdeu. E fez daí? Quantos mil votos o Ney fez? 60. Nem para deputado estadual ele fez essa porcaria de voto. Ele fez para deputado federal, ele fez 71. E para estadual, acho que ele fez 66, 68. Já pensou? E terminou candidato a prefeito de Curitiba em 4º lugar. E o que aconteceu com a Rosângela Moro depois das eleições? Então, ela voltou para Brasília? Ela é deputada federal por São Paulo. Pelo jeito representando o estado de São Paulo. Ela voltou para São Paulo. Tá lá? Então, ela pega
ela sai lá de São Paulo, concorre aqui, não dá certo, ela volta para lá. É isso que a população quer. Como é que é? A deputada de Schrödinger, né? Não tem Mas aquele negócio do gato lá, que tem o gato tá dentro de uma caixa, ao mesmo tempo ele tá vivo e tá morto? É a deputada de Schrödinger. Uma hora ela é deputada, ela representa o Paraná, quer ser deputada pelo Paraná, outra hora quer ser deputada por São Paulo. De 10, ele elege um prefeito. Só que não foram 10, porque tinha sua mulher no meio, como vice, que ele também não conseguiu eleger. Pra você ter uma ideia, Lu, eu não sei se você... Mas ele brigou com o Ney, você lembra? O Ney deu até entrevista dizendo... Eu lembro se... Não, mas eles brigaram depois, né? Veio na à tona, campanha a briga já tava... veio depois. Mas se você perceber, na campanha do Ney, eles escantearam a Rosângela, tanto que não tinha imagem dela na campanha. Só o Ney. Depois era o Ney e em alguns eventos estava o Sérgio Moro. Então você veja que eles não sei o que aconteceu naquela campanha. Eu não sei. Dizem as más línguas. 5 milhões de reais do fundo partidário. Eu não vou te contar, né, da onde veio essa fala, mas veio a simples fala. Eu não sei se você conhece essa história. Uma história breve, né, dos bastidores da política de 2024 municipais de Curitiba. Nele Prévost pega e lança seu nome ao governo, à Prefeitura Municipal de Curitiba. Certo. Aí o governador chamou ele lá. Falou assim, Ney, não saia. Tudo pensando na eleição de Eduardo Pimentel. E todo mundo com medo do Ney. Como que vai se sair Nele Prévost, o deputado da capital? Como que ele vai se sair nas urnas? Todo mundo com medo. Ney fez 400 mil votos em 2016, no segundo turno. Com apoio do governador Ratinho Com Júnior. apoio do governador na época. Aí o que acontece? Aí o governador pega e fala assim, meu menino Ney, não saia candidato. Eu te dou a primeira secretaria da Assembleia, eu te dou mais a mega secretaria, a gente volta com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Te dou mais 120 cargos na prefeitura. Ou no governo do estado, você escolhe. Não saia candidato. E a vice? Calma. E nisso, Nele Prévost vem, se reúne com o partido, vai falar com o seu Felipe lá em Brasília. Poderoso Felipe Francischini. Filho da deputada estadual. Ele é filho? Não, ele não é filho. Ele é que nem o Fiuk, ele é que nem o Fiuk com a Glória Pires. Todo mundo pensa que ele é filho da Flávia, mas ele não é. A mãe dele ia ser candidata pelo União Brasil. E daí, a mãe biológica dele. A mãe biológica dele ia ser candidata. Ah, tá. E filho de Fernando Francischini, do AFF. Presidente do Solidariedade agora. Ah, é? Não sabia? Não sabia. Olha só, notícia da política. O ex-deputado Fernando Francischini, pai do Felipe, assumiu... União Brasil. Do União Brasil, assumiu a presidência do Solidariedade. O Paulinho da Força deu um tapetão no Luizão Goulart. E agora o partido é do Francischini pai. Diz que vai ser candidato a federal. Rapaz! O Luizão deve estar nervoso, hein? O Luizão jogou a vida dele por causa desse partido, hein? Já pensou? O Luizão jogou a reeleição dele de deputado federal em 2022 no lixo por causa do partido. Pra ter um partido. E tomaram o partido dele. Tomaram o partido. Isso já aconteceu comigo. Mas olha só, vamos continuar a história. Mas por que será que deu pro Francischini, que é candidato a federal, e o filho dele é federal? Será que tem voto pros dois? Não, que eu saiba, Fernando Francischini tá tentando aí fazer uma jogada para ser vice na chapa de alguém. Eita, esse negócio de ser vice. Virou moda ser vice. Virou moda, porque vice não tem responsabilidade, né? E vice também não assina nada, não tem voto em Minerva. O vice é só para dizer eu sou vice, né? E para assumir quando vai acontecer alguma cagada aqui. Daí o titular viaja e o vice assume para estourar bem no rabo daquele que assumiu. Tem um vice lá em Brasília que tá rezando, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Pro titular morrer. Mas
Luan, deixa eu terminar aqui e concluir que vai ser rápido. Do jeito que a gente está analisando, não vai ser tão rápido. Daí o que aconteceu? O Ney foi lá falar com o Felipe Francischini, lá em Brasília, chegou lá e falou: ó, Felipe, me ofereceram isso. Eu, politicamente, vou ficar com o governador. O Felipe falou assim: então tá bom, se você ficar com o governador, você está fora do nosso partido. E outra coisa, no teu lugar, nós vamos lançar a Rosângela Moro, candidata a prefeita da cidade. Mais uma pergunta: a União Brasil não faz parte da base do governador Ratinho Júnior? Faz parte da base até onde todos sorriem juntos. Porque Flávio Francischini, Fernando Francischini, tem um cara do lado que o governador não gosta. Eita. Sérgio Moro. Ai. Sérgio Moro, não sei se você sabe, mas Sérgio Moro não é amigo de Ratinho Júnior. Por isso que ele apoiou o Paulo Martins. Yes. Tá. Então o que acontece? E nisso, tanto que se a União fosse a base, quem que seria o candidato do governador? O Eduardo Pimentel. Não. Quem seria o candidato do governador seria o quê? Eles iriam ter uma briga para ver se escolher entre o Ney e o Eduardo. Porque na campanha de 2016, eu estava lá na campanha do Ney, e o governador falou assim... Mas você acha que o governador ia cumprir? O apoio... Aquele governador não cumpre nada. Ele pode ser um bom governador, mas acordos políticos ele não cumpre nada. Mas, enfim, não é o Luan Azevedo, Santana é bom, não é o Luan Azevedo falando, é o Alexandre Domingues, antes que alguém amanhã ou depois fale, é porque o Luan falou isso. Não, o Luan não está falando nada, sou eu que estou falando. Eu não conheço o governador. E outra mas coisa. Sei de histórias. E outra coisa, mas depois a gente fala das histórias. Daí, Luan, o que acontece? Tem a reunião, o Ney ficou com medo da represária da família Francischini, que eles iam lançar não, daí ele perderia, ele teria que sair do partido, Sérgio Moro assumiria o partido, e a porta fecharia pro Ney. Eita. O Ney falou: não, eu tenho meu irmão que está aqui. Porque a preocupação toda do Ney era o irmão, que ele também não elegeu nenhum irmão, mas tudo bem. Mas fez voto para o suficiente para eleger. Mas enfim, o Ratinho estava viajando, estava na Europa, em julho. No começo de agosto, dia 1, dia 2 de agosto, ele volta da Europa. Numa segunda-feira, o Ney pega e vai conversar com o governador. Chega para o governador e fala assim: governador, eu não tenho nada contra ao seu governo, eu não tenho nada contra o seu possível candidato, mas eu estou mantendo a minha candidatura. Se acaso eu não for para o segundo turno, eu apoio o seu candidato, coisa que não aconteceu. Ele ficou quieto. Ele ficou quieto, ele não declarou apoio nem a Cristina e nem ao Eduardo. E liberou o partido para tomar suas decisões. Até porque teve vereador da União Brasil que declarou voto para Cristina. Sim, que foi o caso dos youtubers lá, não é youtuber? Sim, digitais influencers. E a grande maioria dos que se elegeram pela União Brasil. Perdeu o Piá. Né? Não, João Bétega, que era o cara que ia lá na porta da prefeitura lá, moeu o Rafael Greca. Então o que acontece? E daí o Ney se vê nessa posição. Na homologação da candidatura, no dia 7 de agosto, dia 6, 7 de agosto, ligam para o Ney. Ligam para o Ney, chamam o Ney novamente. Quem liga para o Ney? Quem? Doutor Hidalgo. Eita. Ligou o doutor Hidalgo para o Ney e falou assim: Ney, pensa bem no que você vai fazer. Ney, não é bem assim. Ney, as coisas não são bem assim. O Ney falou assim: é a minha chance. Em tese era mesmo, né? E se eu desistir agora, eu vou ficar com a fama de fujão. Que já tinha, né? Mas ele tem a fama de fujão, mas eu não entendo por quê. Ele só desistiu em 2020. Eu também não. Em 2016 ele não desistiu e manteve a dele em 2024. E ele não foi candidato a prefeito em 2022 porque ele foi candidato a deputado estadual para manter a posição dele de deputado estadual. É que ele tinha sido oposição a Rafael Greca, em tese era para ele ser o nome da oposição do Greca, e o Greca filhou no partido do governador. Mas ele fez uma besteira, o menino Ney. Menino Ney fez uma besteira. Menino Ney foi se envolver com as pessoas erradas. Né? Aí você já teve infância.
Quando você se envolvia com os moleques errados, dava problema, você não agrada todo mundo. É. E daí o que aconteceu? Ele foi pro lado do Sérgio Moro. Sérgio Moro é o verdadeiro, hoje, o número 1 da concorrência de Ratinho Júnior. Porque você veja só, quem é o candidato ao governo do Ratinho Júnior? Alexandre Cury. Há controvérsias. Há controvérsia? Tem gente que diz que é o ex-deputado Guto Silva. Até o Darcy Piana. Mas o Guto não teria culhão para ser governador nem aqui, nem na China, Mas nem o na Alexandre Conchichina. O Alexandre tem voto, né? É, o deputado mais votado do Paraná. Quantos votos tem o Guto Silva? Sabe que eu não sei? 120, 130? Não acho que seja tanto. Não seria tanto? Seria Não, 60, não. 70, 80? É mais Vamos porque supor, ele- 100. Vamos colocar 100. Mas porque ele é da casa do governador, É, ele é da casa do cozinha, governador. É e da tal. cozinha, da churrasqueira. Enfim, eu acho que o candidato do governador hoje, como é que ficaria a situação Ele do mesmo. governador? Alexandre Cury de um lado e Rafael Greca do outro. E daí como é que ficaria? Pra ele apoiar algum deles? Ele vai apoiar o Alexandre, Ah, que porque... é o presidente da Assembleia. Não, e também porque o Greca não cumpre acordo, né? O Greca não, só com o Lucas Navarro. Agora, eu vou te dizer o seguinte. Eu acho que Roberto Requião, nessa briga entre os dois, se daria bem. Eu acho que o Requião faz mais votos que o Sérgio Moro. Aos seus 83 anos de idade? 83. Mas lá ele já vai estar com 85. Ah, Então você veja só, aos 85 octogenário. anos. Mas olha, tá mais pra lá do que pra cá. Mas eu gosto muito do Requião. O Requião esteve aqui comigo na rádio, aqui, conversamos bastante. Até ele fez uma hora aqui, porque ele tinha uma agenda depois. Ele ficou 1 hora conversando aqui comigo. Mas, Luan, eu vou te dizer o seguinte. Pra encerrar o papo, e daí, o que que deu com o menino Ney? O menino Ney o Ratinho pegou e falou assim, tudo bem. Só que se você perder, não tem cargo nenhum. Ai, ai, ai. A proposta foi para você não sair. Aí beleza. O Ney pega e vai se abraçar com o Sérgio Moro. Querendo ou não, concorrente de Ratinho Júnior. Agora, dizem as más línguas que o Ney já está preparando as malas. Pra onde? Eu não sei qual partido. Vai voltar pro PSD? Provavelmente. Mas o PSD... Ou daí você me trouxe aqui uma situação que não era do meu conhecimento. Do Solidariedade? Do Solidariedade. Mas eu não sei Porque se... Fernando Francischini é um grande articulador. Mas não sei se tem chapa pra eleger o menino Ney. Não tem chapa hoje. Não tem chapa Não, hoje. mentira, tem chapa sim, porque tem o Samuel Dantas, 20... Ah, você está falando de representação. Não, mas assim, tem 3 deputados. Então, O tem Alisson representação. Vancher, Sim. a Marli Paulino e o Samuel Dantas. E, Aqui dá uma cadeira. e tá, Luizão volta. Luizão saiu do partido ou ficou no partido? Ele não disse nada na entrevista. Não, mas vamos supor que o Luizão fique no partido. É mais um possível deputado pro partido. Ele vai à federal, né? E tem voto. Homem de 100 mil votos. Homem de 100 mil votos. Então, daí a conversa de bastidor também, né? Trazendo as conversas políticas do estado do Paraná. Há quem diga que o candidato a governador, Alexandre Cury, fez um convite à prefeita Rosa Maria de Pinhais ser candidata a deputada federal. Pelo Republicanos. Marcelo Almeida, de qual partido? Republicanos, presidente do Republicanos. Aí nós temos vereador, fez Jason cadeiras. Goulart, 20 Jason- mil Não, votos. eles fizeram 2 cadeiras. Né? Fizeram 2, o velhinho lá, o que era do partido do Dutti, Hernani. O Hernani. Eles fizeram 2 cadeiras. Então você veja só, eles já têm uma representação na Câmara Municipal. Sim, Eles têm uma representação na Assembleia. tem 2. Tem uma representação em Brasília? Não. Tem, o Tem? Diego Garcia. Tá, então eles já têm, é um partido. Já é um partido. Já é um partido. É melhor do que alguns. É melhor que o Mobiliza.
Já tá mais mobilizado. Já tá mais mobilizado. Oh, beleza. E tem nomes grandes. Não, e é ligado à igreja, né? O Alexandre Amaro O Toninho Vancher tá no PP. tá no PP. O Toninho, para fortalecer o filho, porque agora o Toninho é a última dele. Será? Não, o Toninho não tem mais carreira. Mas ele vai ficar no PP. Ele deu uma entrevista que vai Ele ficar vai no ficar PP. no PP? Só que o PP tá inchado, né? Quem tá lá? Ricardo Barros, Toninho... Ricardo, Toninho, Marcos Brasil, Tião Medeiros Marcos e Pedro Brasil, Lupion. Medeiros. Porra, time forte, hein? E na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tem o Matheus Vermelho, filho do deputado Vermelho, que tá no PL, mas o filho dele O tá Matheus no PP. é deputado? Deputado estadual eleito, 37 mil votos. O Matheus Vermelho, a Cristina Silvestre, Soldado Adriano. Porra, Timão, hein? O Soldado Adriano é do PP também. Timão. A deputada Maria Vitória, que é a presidente do PP do Estado do Paraná. A filha do homem. E tem mais um também, o deputado, poxa vida, que foi candidato a prefeito de Cascavel, Márcio Pacheco. Então eles têm uma representação de 5 deputados estaduais e 4 deputados federais. Pô, time forte. E também tem outra notícia que saiu aí no bastidor da política, que Sua Excelência, o RB, Ricardo Barros, terá um candidato a governador. Dizem as más línguas que será sua digníssima primeira-dama. Há quem diga também, e deu uma entrevista no... Como é que é? O Paçoca com Cebola, que também é um blog de política lá de Londrina, que vai tentar se viabilizar como candidato a governador, o ex-prefeito, né? Não, ainda o prefeito. Thiago? Não, o Marcelo Bellinati, Mas prefeito de Londrina. Eu vi que você fez uma postagem ontem, eu fiz uma enquete. Você votaria em Marcelo Bellinati? Olha, eu quero saber o seguinte. Quanto que deu a tua enquete? Deu 70... É que tem uma grande questão nessa enquete. Vou até falar aqui para vocês. A enquete, se for para colocar só o nome do Marcelo Bellinati, dispara em negativas. Ele perde na minha enquete. Mas, se colocar ele contra o senador Sérgio Moro, ele ganha disparado. Mas vai entender. O povo não quer o Sérgio Moro. Eu já te digo aqui as informações. Eu falei que ninguém quer o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tá queimado. O bichão ele não tá elegendo nem a mulher, rapaz. Tá queimado. O povo não quer o Sérgio Moro. Não elege nem a mulher. Você acha que não? Ele não elegeu a mulher nem vice-prefeita. Mas diz que ela vai ser candidata a deputado federal. Pelo Paraná. Pelo Paraná. Agora, o que o povo diz sobre isso? Eu acho que o Sérgio, nem que ele fosse candidato ao Senado, ele não se elegeria mais. Hoje? Hoje não. Por quê? Hoje não. A mulher dele continua lá em São Paulo, que aqui ela vai se dar mal. Mas lá também ela não tá tendo voto, né? Porque ela saiu de lá para ser candidata. E ela saiu de lá para ser candidata aqui, você acha que o povo quer ela aqui? Na enquete que eu fiz, deu 31% sim, 69% não. Não votaria no E a pergunta era, você votaria em Marcelo Bellinati para governador do Paraná? Ou seja, ele perderia na minha enquete. Em um eventual segundo turno, Sérgio Moro e Bellinati, 83% votaria no Bellinati e 17% votaria no Sérgio Moro. Mas ninguém quer Sérgio Moro. O Sérgio Moro está acabado, até no meu Instagram. Tá, eu quero saber o seguinte, você que exterminou o Sérgio Moro do planeta Terra. Luan, quem votaria em Rosângela Moro? Qual é a história dela? Então, ela vai sair na rua. Ela vai sair na rua falando, eu fui deputada federal em São Paulo? Como é que explica, né? Não, eu quero saber. Sérgio Moro vai andar com ela? Mas Sérgio ela não Moro pode já sair andou na rua? aqui. Sérgio Moro já saiu com ela aqui no municipal, não deu nada. Nem para vice ela serviu. Aí ele saiu lá com a mulher lá em Londrina, caiu do cavalo por Thiago Amaral. Saiu com a mulher lá não sei aonde e caiu do cavalo. Saiu com a mulher. Ele perdeu em tudo. Mas olha
como é que está a situação e o embaralhamento da política do Paraná. Você falou do Alexandre Cury, né? Xandinha. O candidato a governador. Esse é forte. Esse é candidato a governador. Neto Nenê Bocuri. Tem Sua Excelência Dom Rafael Venturoso, ele mesmo se auto-intitula Dom Rafael, porque ele é Dom Rafael das Laranjeiras, né? É a chácara dele lá em Piraquara. Ele gosta do incenso, que ele até deu uma entrevista. Essa foi ótima. Ele até deu uma entrevista que eu achei muito Ele bacana. que lidera, ele que é um grande nome da Guarda Municipal e da Polícia Militar. É, um grande defensor aí também de bens, como é que fala, artísticos, né? A chácara dele é cheio de bens artísticos do Paraná também que ele cheio pegou na de policiais prefeitura. da Guarda Municipal, da Polícia Militar, é cheio lá também. E ele deu uma entrevista no Bem Paraná dizendo o seguinte: se for, olha... A vontade de Deus... Olha Não, que Deus o quê? Se for para colocar em prática os ideais do paranismo, serei candidato a governador. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero te fazer uma pergunta se você tem como levantar esses dados. Rafael Greca, eu quero saber qual que foi a última vez que ele viajou para uma cidade do interior do estado do Paraná. Ah, essa é difícil. Se alguém conseguiu uma foto de Rafael Greca em alguma cidade do interior do estado do Paraná. Eu acho que foi quando ele foi candidato a deputado. Que ele fez 13 mil votos pelo MDB. Que eu acho que fez muito. E você sabe que teve... Rafael perdeu para estadual e Rafael perdeu para federal, né? Uhum. Não sei se você sabe disso. Ele perdeu várias, né? Não, ele perdeu várias. Depois que ele saiu do grupo do Lerner, ele perdeu várias. Na verdade, o Rafael hoje, ele deve a vida dele a um cara, né? É a vida política dele, a volta dele política, a um cara que está do lado dele o tempo inteiro, que é o cara que segura ele. Giovanni Gionetti. Giovanni Gionetti. Esse. Na campanha... Inclusive, deu um dinheiro para ele aqui. Estacionei meu carro ali e dei um dinheiro pra ele. Deu pro Giovanni. Ele é sócio da... Eu sei. Mas você acha que ele vai colocar todo o dinheiro que ele colocou na campanha do Greca e não vai querer daí recuperar o dinheiro? Você não investiria o dinheiro, não queria recuperar o dinheiro? Você sabe, até nem sei se ele tá na competição, ele gosta de uma competição da eleição do Coxa, que tá tendo a eleição do Coxa agora. Ele não pode mais. Ele não pode mais, tem os administrativos lá em cima dele, e daí fica complicado. Mas eu tenho que agradecer a ele, porque na época que ele esteve lá, ele afundou o Coxa. Então eu tenho que agradecer a ele. Não tem história nenhuma com o Coxa de vitória, só derrota. Mas a gente comentando, tem outra pesquisa que eu queria comentar com você, que essa pesquisa eu acho que está melhor consolidada, porque está bem claro os nomes, que é a pesquisa do levantamento da Estágio Inteligência. Nessa pesquisa, para o governo do estado do Paraná, volta a ter o Sérgio Moro com 24%, 24,8%, a ex-candidata a prefeita de Curitiba, senhora Cristina Grêmio, fez 15,2%. Aqui é ao vivo, quer bala? Já pego. Já pega. E agora, Dom Rafael Venturoso, rei das Laranjeiras do Paraná, 9,8%. O deputado Alexandre Cury, muito pouco, 9,2%. O ex-prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, 8,8%. A deputada federal Gleice Hoffmann, 4,2%. O ex-governador Beto Richa, 2,4%. E o ex-prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, 1,2%, que é o que quer ser candidato pelo PL do Bolsonaro no Paraná. O que você acha desses números? Eu acho que esses números são números que vão fazer a diferença. Eu acho que essa é a melhor pesquisa até agora de consolidação. Sabe qual que é a diferença? Quem que você falou que é o primeiro? O Sérgio Moro e em segundo a Cristina Grêmio. Tá. Com 15%. Na verdade, ela bate 15% em qualquer espaço. Tá. Então eu vou te fazer a segunda
pergunta. A seguinte pergunta. Quanto, olha só o que eu vou a pergunta que eu vou te fazer. Quantos por cento, presta bem atenção, quantos por cento fez Cristina Grêmio nas eleições municipais? 30%, certo? 30% do primeiro turno. 30%. 30%, ela já sai com 10% do caminho andado. Certo. Ela já sai com 10% do caminho andado. Sérgio Moro, para o Senado, ele fez 2 milhões e blá blá blá. Quase milhões. perdeu. Se tivesse uma semana a mais de campanha, o Paulo Martins passava ele. Passava ele. Então, ele já mostrou que ele não elegeu todo mundo, ele perdeu a força política dele. Ele perdeu. Ele já não é mais o Sérgio Moro, que é os bonecos na Vida Paulista. Ele não é mais o juiz. Ele acha que ainda ele tem aquele poder. Certo. Só que ele... Diz que até votou no Flávio Dino para ser Mas eu acho que alguém esqueceu de contar para ele que a política é diferente. Que de 4 em 4 anos, ou no caso do Senado, tem um limite que ele perde o poder. Né? Diga-se de passagem que Roberto Requião de Melo e Silva, Olha só. né, que foi 3 vezes governador, 2 senador. não ganhou nem para prefeito. Então, a eleição que ele ganhou para o Senado é diferente da eleição que ele vai concorrer para o governo. Vamos lembrar. São anos diferentes, épocas diferentes. Álvaro Dias, o histórico do Álvaro. Perdeu. Beto Richa. Perdeu. O Requião perdeu. Pro Flávio Arnes por eu visto. Então, mas todos eles já tiveram cargos altíssimos. Sérgio Moro não chega nem perto deles. Por que Sérgio Moro não pode perder? Eu também acho que... Mas, tem outra pesquisa muito interessante, porque o que está acontecendo? Você está acompanhando também, Alexandre? Mas o debate nacional está no Senado. O pessoal que é ligado ao presidente Bolsonaro está muito preocupado com a composição do Senado da República. E por que os ouvintes da Rádio Paraná Oficial? Por quê? Porque vai ser pautado. Disse ontem o líder do PP, um senador extremamente articulado, foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, o Ciro Nogueira, disse que se houver maioria conservadora no Senado da República, nós pautaremos o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele deu uma entrevista ontem falando sobre isso. Ou seja, o campo conservador brasileiro está preocupado com a disputa no Senado da República. E todo mundo que for candidato a senador nesta eleição vai ter que se comprometer com assinar a CPI da toga. Mas a pesquisa, falando sobre a pesquisa do Senado, 42,2% para o governador Ratinho Júnior, 14,6% para Cristina Grêmio, 6,2% para o deputado Ricardo Barros, 5,8% para Gleice Hoffmann, 4,2% para Rosângela Moro, que a gente falou bastante aqui, e 3,4% para o deputado federal Felipe Barros, candidato do PL ao Senado da República. Você acha que o Ricardo Barros, que não tem lado, Que vai voltar para a Câmara? Não, não sei. Ele falou que não fica mais secretário. Não pode? Se ele quer o Senado, ele tem que ir para Brasília. Tem que mostrar algum trabalho lá, porque ele vai falar o que nas ruas. Vai falar que ele trouxe emprego, né? Ele é ministro, secretário de Indústria e Comércio. Aí o que acontece? Eu acredito que eu vi ele. Certo. Ele articulou toda a eleição da Assembleia. Foi ele que articulou. Mas eles não são brigados, não? Deputado por briga. Olha, tem gente que fala que os dois são meio brigados ali. Então tá, os dois são meio
Ai, ai, ai. Os bastidores do poder. Então, e lá nos corredores da LEP, ele e o Alexandre Cury foram deputados por deputados. Eu estava lá. No meio de uma sessão, antes da votação, Ah, eles foram deputado por deputado, os dois. certo. Alexandre Cury sempre trabalhou em parceria com a Maria Vitória. Sim, foi secretária, Primeiro, vice-presidente. primeiro secretário com a segunda secretária. Eu acho, né, eu não vou falar aqui em crime, porque eu não vou falar em crime, Certo. mas o nepotismo cruzado, né, Crime é no programa da manhã. é com o Borghetti Filho. O nepotismo cruzado, a tesoura do nepotismo, ela é feita dentro dos dois gabinetes, da primeira e da segunda secretaria. Eita. Um contrata o pai do outro contrata o pai do outro, tá tudo em ordem, não tem nepotismo. Mas caiu um deputado assim agora, né? Caiu e outra coisa, quem dançou a giripoca foi o Issaner, lá em Campo Largo. Eita. Foi o Issaner em Campo Largo. Será que é candidato a deputado também? Também é candidato a deputado. Ele estava fazendo a troca de nepotismo cruzado com o Dirituba. Olha. Então a galera da família dele estava indo trabalhar em Dirituba, a família do cara de Dirituba estava indo para Araucária. Do ex-prefeito Luiz. Então, o que acontece? Eu vejo que esse cenário que você me falou ali agora, eu acho que o Sérgio não sustenta em cima da Cristina Guerra. Porque hoje o grande nome da direita é Cristina Guerra. O Sérgio Moro perdeu esse título. Quando ele brigou com o Jair Messias. Brigar com o Messias às vezes não faz bem. É. Então, o que acontece? E ali o povo bolsonarista ficou contra o Sérgio Moro. Certo. Que muitos bolsonaristas pegavam e falavam assim, porque o Sérgio Moro. Depois que o Sérgio Moro brigou com o Bolsonaro. E ele saiu atirando, né? Ele saiu atirando feio. É. Mensagens de celular, escambau a 4. E o que acontece? Fez o famoso joguinho traíra. O povo não gosta dele, não está mais do lado dele. E no Paraná isso faz uma grande diferença. Mas posso fazer um parênteses aqui? Olha, esse cenário pro estado do Paraná tem dois problemas na minha interpretação. Primeiro problema, eu acho que o povo do Paraná, olha, e daí a opinião do Luan Azevedo. Eu corro esse estado, converso com as pessoas não querem saber do negócio. O que é o negócio? Não querem saber dessas negociatas que a gente acabou de falar. Ah, porque negociou com um, quando negociou com outro. Isso fez a Cristina ir para o segundo turno. Porque a Cristina não... Vamos ser sinceros, a Cristina não tinha partido. Ela não tinha partido. Não tinha um grupo político que, digamos, aqui no Paraná já tinha disputado a eleição, né? A não ser você, que era uma grande liderança que estava ali, todo mundo que estava digamos, no núcleo duro da Cristina nunca tinha disputado a eleição. Não tinha experiência de disputar a eleição. Então, mas daí é outra eleição. Mas assim, no andar da... Estragou o segundo turno dela. Então... Porque daí começaram a vir os giripoca e ela pegava assim, porque eu não vou dizer para não me apoiar, não vou apertar a mão, mas não vou dizer para não me apoiar. Só que daí o giripoca ia lá e falava assim, eu estou com a Cristina. Aí ela falava assim... E eu vou te falar, ó, isso aqui, ó, para os ouvintes e o pessoal que está assistindo, esse aqui, ó, decide uma eleição hoje em dia. Um celular decide uma eleição. Você sabe que a minha família votou na Cristina, né? E você sabe como a minha família votou na Cristina? Porque recebeu um vídeo da Cristina dizendo tudo o que ela estava falando na campanha. Eu não gasto fundo eleitoral, estou aqui sozinha. Eu acho que é um vídeo muito bacana. Que eu não... Isso mesmo. Isso mesmo. Eu recebi. Não sei quem que tava filmando. Não, Hélio Pedroso. Ah, então. Esse vídeo eu recebi no grupo. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp da família.
Recebi no grupo de WhatsApp da família. Eu tô lá, tô acompanhando. A minha família votou na Cristina porque viu esse vídeo da Cristina dizendo que não tinha estrutura, que não estava nos grandes acordos políticos e econômicos do estado do Paraná. Ou seja, as pessoas não querem saber mais de negócio. Eu vi uma pesquisa para o governo de Minas que aquele senador Cleitinho... Não, o pessoal tá bravo com isso. Sabe o senador Cleitinho? Não é meu parente, Cleitinho Azevedo, mas é senador por Minas Gerais. Não é meu parente. Não é meu parente. Mas também, se ele quiser me apoiar, também o cara é famoso nas redes sociais, né? Já ganha uns likes lá no Instagram. Mas você veja, saiu uma pesquisa muito bacana que dá para ele 40% para o governo do estado de Minas Gerais. 40%. O cara está do governador Romeu Zema, né? Saindo do governo do estado do Zema. Então você pensa, o senador que é um digital influencer, ele conseguiu ultrapassar nomes igual o ex-governador Aécio Neves, o candidato do Zema. Por quê? Porque ele conversa direto com as pessoas nas redes sociais. Eu acho que ele é muito ruim Não, eu acho que ele é ruim. Não, eu acho que ele é ruim. Na minha interpretação, ele é o pior candidato a presidente da República. Da direita. O melhor candidato a presidente da República hoje da direita é o Bolsonaro, porque é o único que tem capacidade de mobilização. Mas a minha visão é que é o único que tem capacidade de mobilização. Então, mas esse aí eu acho que ainda vai se viabilizar, viu? Sabe quem apoiou o Caiado? Disse que é perseguição política? O nosso candidato a governador, Sérgio Moro. Sérgio Moro disse que era perseguição política essa decisão. Não conheço. Ele disse, ele postou no Instagram, inclusive. Ele deve ter problema sério. Eu acho que como juiz ele ficou louco. Porque o Lula persegue ele. Sim. O Bolsonaro persegue ele. O Luiz Mercadante persegue ele. O Zema persegue ele. O lá de Goiás Caiado. persegue ele. Não, mas o Caiado agora ele tá aliado do Caiado. O Marçal persegue ele. Esse é outro. Todo mundo persegue ele. Então, tem uma pesquisa, voltando a falar em pesquisa, da Quest de novo, que colocou o Marçal, quando tiram o Bolsonaro como candidato, colocou o Marçal com 16% na pesquisa. O que você acha disso? É o seguinte, o Marçal, ele hoje, tirando, é que o povo esquece muita coisa, né, Lula? Daqui 2 anos ninguém lembra de mais nada. Se ele fizer um trabalhinho bom, ele vai dar dor de cabeça, mas não tem condições. Ele assumiu o PRTB, né? Ele vai ficar no PRTB. Ele vai ficar no PRTB. Vai ficar no PRTB. Mas tem uma pesquisa, né, para terminar essa. E daí agora a gente ir para presidencial, porque o presidente Lula ainda está no hospital, não saiu do hospital ainda. E a gente até brincou aqui, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin. Não, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu. Mas tem uma pesquisa. Olha, tá ruim pro Lula, hein? Pesquisa Quest, que essa Quest tá bem complicada, que eu acho bem tendenciosa, a Quest quando fala do governo Lula. Mesmo a Quest tendenciosa falando do governo Lula, o Lula tem 52% de aprovação contra 47% de desaprovação. Eu acho pouco. Parece que é ele disputando uma eleição com o Bolsonaro. Mas é pouco. É o povo dele apoiando ele e é o povo da direita apoiando contra. A polarização continua, mas essa pesquisa, quem está feliz com o governo Lula é o mercado financeiro. O mercado financeiro deu 80% de aprovação para as medidas do Haddad. 80% de aprovação. Por isso que a Polícia Federal já está nas ruas e agora a Polícia Federal vai ver o que está fazendo. Não sei se você lembra que em 2008, você era muito novo em 2008. Eu era mesmo. Tinha 10 anos. Então, em 2008
que aconteceu no Brasil. No governo, no finalzinho do governo do Lula. Eles fizeram uma papagaiada, falaram demais. O dólar foi lá para as alturas. Quem tinha muito dólar, foi uma venda de dólar absurda do dia para a noite. Aí, em 24 horas, o dólar voltou ao normal. Aí a Polícia Federal saiu nas ruas. E viu que foi proposital para a galera que estava muito de posse de dólar ganhar dinheiro. Olha aí. Final do ano, quem que faz uma papagaiada dessa, pro dólar estourar do jeito que estourou, que pode, imagine quantas famílias vão viajar. Aumentou o dólar, aumentou o petróleo, aumentou o barril do petróleo, aumentou o combustível. Daí na época, no final da época do ano, o cara pega e me faz uma papagaiada dessa. Então, tem situações, eu vejo que o Lula, ele disse que com todo esse rolo todo dele, com as medidas, ele vai ganhar 10%. 10% vai aumentar a força financeira do país. Olha só. Isso, então estamos esperando, né? Ó, mas nessa pesquisa, a Quest está fazendo mais pesquisas nacionais, né? Mas nessa pesquisa bacana aí da Quest, do Felipe Nunes, para falar o nome do diretor da Quest, coloca no primeiro cenário Lula 51%, Bolsonaro 35%, um cenário Lula contra Tarcísio, Lula vai para 52%, Tarcísio 26%, Lula contra Pablo Marçal, Lula 52%, Pablo Marçal 27%, e um cenário Lula versus Caiado, 54% Lula, 20% Caiado. Então vamos pegar e vamos pensar, vamos analisar baseado em cima. Vamos falar baseado em cima da grande questão que nós estávamos falando com a sua convidada da quarta-feira, Giovana Machado. Grande advogada eleitoral. E o que ela falou? Caiado inelegível. O governador lá de São Paulo, Tarcísio, vai estar inelegível. Pablo Marçal vai estar inelegível. Bolsonaro vai estar inelegível. Vai sobrar candidato para a direita? Cristina Grêmio. Olha, mas... Aí me falaram, me contaram, eu já comentei isso com você, que Ratinho Júnior companheria a chapa de vice de Luiz Inácio Lula da Silva. Do Lula, saiu outra na Gazeta dizendo que ele vai ser vice do Bolsonaro. Tá. Disse que Kassab está articulando. Tá, mas como é que ele vai ser vice do Bolsonaro se o Bolsonaro estiver inelegível? Não sei. Ele disse que o Bolsonaro falou que tem uma grande assim, vontade de lançar Flávio como candidato a presidente da República. Ó, mas nessa pesquisa Quest tem uma pergunta muito bacana pra gente analisar, que é: se Bolsonaro não puder ser candidato em 2026, qual é o candidato mais forte contra o Lula? 21% dos pesquisados disseram Michele Bolsonaro. Pablo Marçal, 18%. Tarcísio de Freitas, 17%. Ratinho Júnior, 7%. Ratinho Júnior é o nosso governador. E o Romeu Zema, 4%. E o Caiado, 3%. E não sabe, 21%. Tá, então nós teríamos em segundo lugar... Em segundo lugar, nós teríamos... Pablo Marçal. Mas em primeiro, disparado, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Será que a mulher de todos... O que é isso? Que maldade. Podia contar a história da mulher de todos. Não, porque... Você conhece a história, como que ela conheceu o Bolsonaro? Não conheço. Não, primeiro que ela namorou uns 10 ministros. Ela namorou uns 10 ministros, por isso que ela é conhecida como a mulher de todos. Daí que ela ficou grávida do Bolsonaro. Daí o Bolsonaro acabou casando com ela. Mas ela foi namorada de deputado, foi
foi envolvida com ministro, foi envolvida com um monte de Sempre coisa. teve ali nos palácios. Sempre. A Maria Parlamento. Aí o que acontece? A mulher de todos. Então, assim, eu acho que ela tem uma força, né, por ela ser mulher de quem ela é. Ele não transfere voto. Mas ele saindo com ela, eu acho que daí a transferência é muito grande. Mas não seria o suficiente para bater o Lula. Tem isso. Se sai Marçal e vai bater chapa com a Michele, o Marçal é capaz de papar a Michele. Porque o Então, Marçal é louco. o Marçal quer ser candidato a presidente, né? Ele papa a Michele. Ratinho Júnior só teria condições se fosse apoiado diretamente por Bolsonaro. Mas será que ele quer ser candidato a presidente? É o sonho da vida do pai dele. Ele, pessoalmente. É o sonho da vida do pai dele. Olha lá, pode entrar. Aqui o pessoal entra ao vivo, tá fechado lá. Ah, meu Tá Deus do céu. fechado. Espera aí, tô indo. Vou abrir lá, né? Mas vamos... Vai falando. Até porque já passou 1 hora já. Hoje passou voando, comentando a pesquisa aí, pessoal, do cenário eleitoral para o governo do estado do Paraná. Mas para encerrar o papo do Ratinho aí, eu acho que o Ratinho não vai ser candidato a presidente e acho que ele vai disputar o Senado. Porque ele tem uma vaga garantida para ele, por que ele vai se aventurar em presidencial? Já imaginou se ele perde? Pro Senado? Já imaginou? Eu acho que não teve um governador que saiu da cadeira e perdeu pro Senado. Beto Richa. Ah, é verdade, o ex-governador Beto Richa mesmo. Então, não, você vai falar tem- dele, foi preso, não sei o que e tal. Mas vamos falar Mas aí o você seguinte. prendeu o Ratinho também. O cara saiu, o cara abriu mão do mandato, o cara tá com tudo aberto. É, porque esse negócio aí da privatização das escolas aí tá batendo na porta. Então, aí o que acontece? O homem sai, vai preso e daí? Como é que volta, né? Beto Richa voltou com 60 mil votos para deputado federal. Você veja, né? E teve que... Quer dizer... E dormiu fora, hein? Dormiu fora Ele dormiu fora e acordou dentro. que o Joselito não podia ser candidato. Porque daí o que aconteceu? Aí provavelmente alguém que estava com a pastinha do Juscelito na mão, Sandra Lex. alguém que estava com a pastinha do... Que já foi do PSDB. deve ter recebido uma ligação, né? O cara, querendo ou não, é um ex-governador do estado. Ele falou, segura, que eu preciso voltar. Eu preciso ter imunidade. Mas você veja, né? Porque se eu não tiver imunidade, a casa cai. A gente falou aí do PSDB. Aquele dia a gente entrevistou a Giovana aqui. O PSDB no estado do Paraná já foi o maior partido no estado. Já teve um governador, teve senador da República, o senador Álvaro Dias era do PSDB. Marina Taniguchi, nessa época, a esposa do Cássio Taniguchi, era PSDB. Então, o que virou o PSDB hoje? O PSDB virou um partido dos passageiros da agonia. Por quê? Porque é o partido só do Beto Richa. Quando o PFL, né, ele se tornou um partido de Abelardo Lupion, e depois ele se tornou Democratas, e Abelardo Lupion fez o partido para o Pedro, aconteceu a mesma coisa com o PFL. O partido acabou, foi o que o Luizão fez com Solidariedade. Agora, talvez, Francisquini recupere o partido. Então, esse negócio de eu vou ter um partido, eu vou... O Requião, todo mundo pensando que o Requião agora ia fazer o Mobiliza, vou abaixo. Só que, na época, o PSDB, quando o Beto puxou o partido só para ele, que foi o que aconteceu, que o Beto puxou o partido só para ele, você começa a perder representantes na esfera federal, estadual e municipal. E daí o primeiro reflexo foi o quê? Quantos deputados o PSDB perdeu? Perdeu pra caramba. O Luiz Nishimori, que era um histórico trucano, foi pro PSD. Então você O começa... Raul mudou de partido. Sim, você começa a perder. Por quê? Por causa da figura Beto Richa.
E eu, se fosse o Beto, eu teria sido homem, né? Já falei isso para ele várias vezes, e teria estufado o peito e teria enfrentado o Brasil inteiro na filiação no PL com Jair Messias Bolsonaro no começo do ano. É que eles não aguentaram a pressão, o Bolsonaro ficou com medo que o partido fosse todo mundo embora do partido e que ficasse só ele e o Beto. E daí, politicamente, ele não ia ter um partido de força para conseguir se manter num futuro político no país. E falando em força, para terminar o nosso papo de hoje, essa semana foi eleito presidente da CCJ, quase como Ademar Traiano? quase como um presente, né? Será que não é um presente grego também? Não, foi um presente para ele. Você não entendeu. Quando o presente foi dado para ele o presente. É. Não para mais ninguém. Porque um cara que assume publicamente que ele e mais 2 deputados Ele é Plauto Miró, né? meteram a mão na jarra. Tinha mais um deputado, né? Meteram a mão na jarra. E meteram a mão no jarro. E devolveram o dinheiro. Blá, blá, blá. E agora, o CCJ, para mim, é o maior órgão da ética política no país. Seja CCJ municipal, estadual e federal. Era para ser, né? Tanto que a família Francisquini conseguiu fazer algo que nunca ninguém conseguiu fazer. Na Câmara Municipal, ela era presidente do CCJ. Na Assembleia Legislativa, Fernando Francisquini, ou Felipe. E em Brasília... Felipe era federal. E em Brasília, os 3 Francisquines. CCJ, Curitiba, o estadual e o federal. E o Felipe foi um excelente presidente da CCJ. Mas para terminar, você acha que o Traiano volta a deputado estadual? O Traiano, eu acredito que volta lá. Claro, ele é muito forte lá no sudoeste do Paraná. Mas agora começa a derreter a força política. Tem gente falando que ele não volta, viu? Só se ele não for candidato. Porque lá ele é muito forte. Tem gente falando que o Kleber Fontana, ex-prefeito de Francisco Beltrão, é candidato a deputado. Aí complicou a vida. Daí, o cara que ele ajudou a eleger é candidato a deputado estadual. Aí complicou a vida dele. Só se ele for candidato a deputado federal. Mas não tem força para ser Só se o federal. Traiano fizer a mesma coisa que fez aquele lá de Guaratuba, como é que é o nome dele? Nelson Justus? Não, Nelson não. Quem que foi que saiu da Assembleia, que foi presidente que saiu da Assembleia e foi para a Câmara dos Deputados? O Rossoni. Rossoni. Mas perdeu também, teve um mandato federal só e perdeu. Então, mas é o que todo mundo sonha, é desfilar em Brasília. Ah. É o sonho de todo mundo. Eita. É o sonho de todo mundo. De todo candidato, é o cara sair da Câmara Municipal. Só uma mulher conseguiu ser da Câmara Municipal direto, que é a Carol D'Artora. E um homem também. E um brilhantismo, que homem. O Simões. O Íris, mas o Íris, o que aconteceu? Ele, antes de ir para lá, ele ficou 2 mandatos, né? A Carol, já no 2º ano de vereadora, ela foi para lá. Tá, mas o Íris foi vereador e saiu federal, né? Sim, mas ele cumpriu um mandato, e daí, depois, no 2º ano do 2º mandato, que ele foi. Agora, e você vê, o Pier Paolo Petruzziello tenta todo ano ser deputado e não consegue, né? Mas chegou nos 30 mil, né? Ele chegou nos 30 mil sem apoio nenhum. No ano que ele foi apoiado pelo Rafael Greco, ele fez 10 mil. Eita. Ele disse isso aqui, não sou eu contando, ele falou. Tá. Então acho que Sua Excelência Dom Rafael não transfere muito voto, não. Não. Mas, Alexandre, vamos ter que encerrar o nosso programa, Lógico, senão a gente vai ficar até amanhã. semana que vem aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Fui pego de surpresa aqui pelo Luan. Mas falar de política sempre é bom. Lógico que a gente dá a nossa papagaiada, nem sempre o que a gente fala é lei e nem sempre o que a gente fala vai acontecer, né? Então, por isso, você que está nos ouvindo nesse momento, tente ler, compreender e saber um pouco mais sobre a política. A política ela só vai ter realmente resultado na sua vida a partir da hora que você também participar dela. Isso aí. O Luan, que é presidente da Juventude do PDT. E mobilize-se. Mobilize. Um abraço, gente. Até mais. Até. Tchau.